A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu espero que sim, né? Espero que todos vocês estejam bem, pois isso é muito bom, eu fico feliz em saber que vocês estão bem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos estar aqui tratando de um assunto muito importante hoje, né? Um assunto falando aqui do aborto. Ouça isso no nome de Jesus. É um tema bem polêmico, é um tema muito específico aí para nós estarmos aqui falando, né? Porque muitas pessoas estão até usando trechos bíblicos para justificar o aborto. Amados, tem pessoas que tropeçam na própria palavra, por isso que existe tantas heresias, tantas seitas, tantas coisas que o pessoal pega um versículo isolado e acha que é aquilo e não estuda o contexto e tal, e acabam fazendo com que aquilo ali vire uma doutrina, e daqui a pouco coloca minhoca na cabeça e esquecem, né, de pesquisar, de estudar sobre o assunto e acabam levando isso aí, muita gente ao pecado e pecando juntamente com eles, e assim se vai, né? E acaba se aproveitando. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, o próprio Satanás, ele quis pegar Jesus com a própria palavra do Senhor, quando ele fala assim, olha, lança-te daqui embaixo, lá na tentação, lá em Mateus capítulo 4, ele fala, lança daqui embaixo, porque está escrito, olha, ele usou a palavra, está escrito que a teus anjos dará ordem, teu respeito. Ele foi lá no Salmo 91 buscar essa palavra, está escrito, a teus anjos dará ordem, teu respeito, para que não tropecem, para que te proteger e não tropecem com teu pé em pedras. Então Jesus também foi falar, olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e assim vai, aquele debate, aquele diálogo lá com, né, Satanás tentando Jesus, né, todo o tempo, e por aí se vai. E Jesus não deixou se seduzir com as palavras do diabo, mesmo o diabo usando a palavra de Deus. Então aqui a gente vê que tem pessoas que pegam trechos isolados e fazem disso aí um embaralhado todo, e acaba confundindo a cabeça de muitas pessoas e acabam virando uma seita, né? E daqui a pouco está todo enrolado contra Deus e tudo mais. E aqui se tratando, né, de uma pergunta aqui que fizeram aqui, né, o texto bíblico de Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, eles falam, seria uma aprovação bíblica para o aborto? Isso nós vamos agora estar explicando para você na íntegra aqui. Louvado seja o nome do Senhor, eu faço questão de estar trazendo aqui para vocês, e nós vamos ter este esclarecimento dentro da palavra de Deus. Não vamos fugir do assunto, nós vamos estar batendo aqui com nos defendendo aqui com a palavra de Deus, né? Então alguém perguntou aqui, olha, eu estava em uma discussão com alguns amigos de faculdade sobre o aborto, e um deles disse que na própria Bíblia temos falas de aborto, citando o texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 6. Esse texto, ele pergunta, esse texto tem alguma coisa nele que possa indicar que um aborto é algo aprovado ou aceito em alguns casos bíblicos, em algum caso da Bíblia? O assunto aborto, amado, está em alta em nossos dias, né? Como você sabe, muitas pessoas querendo aprovar e tal, aquela briga toda, aqueles debates, né? Então, muitos são os debates a respeito do tema, e as opiniões são variadas e divergentes, né? Em geral, a maioria dos cristãos não apoia a prática do aborto baseados nos preceitos da Bíblia Sagrada. Vejam só, os cristãos não apoiam baseado nos preceitos da Bíblia Sagrada. Porém, de uns tempos para cá, os defensores mais fervorosos da legalidade do aborto têm buscado encontrar algum embasamento nos textos bíblicos para apoiar sua oposição e desacreditar, né, aqueles que dizem que a Bíblia prega contra o aborto. O texto que alguns utilizam para tentar fazer com que a Bíblia seja favorável ao aborto é justamente esse que eu falei de Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, que diz: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, aí é vírgula, digo,
que um aborto é mais feliz do que ele. Olha só, irmãos, vejam só o que diz esse versículo. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, amado, é um texto bíblico a favor do aborto? É uma pergunta. Primeiro, sabemos que na cultura judaica ter muitos filhos era visto como uma grande bênção de Deus, né? Como diz lá no Salmo 127, versículo 3 ao 5. E é por aí que Salomão começa a sua analogia da hipótese de alguém ter muitas bênçãos na vida, mas não é satisfeito e feliz. Observe que as analogias começam com a conjunção subordinativa condicional, né? Ele fala se, vejam só, que nesse caso indica que Salomão trabalhará uma hipótese. Entendam. Essa hipótese, amados, é sobre alguém que, mesmo tendo uma vida longa e muitos filhos, coisas que são consideradas grandes bênçãos na cultura judaica, não consegue se satisfazer, se fartar desse bem por algum motivo, talvez pela avareza, pela ansiedade, né, de sempre querer mais e mais e etc. Para aí se vai. Essa pessoa não tem uma vida abençoada e feliz, na verdade, por causa do seu coração duro e ingrato. Nesse sentido, Salomão usa uma hipérbole, né, comparando um aborto como sendo mais feliz do que essa pessoa. Esse é o contexto do tema, né, trabalhado aqui por Salomão. E segundo, o termo aborto usado por Salomão nesse texto sozinho não pode ser usado para basear a aprovação, né, para basear e aprovar a prática do aborto defendido por muitos como sendo um direito da mulher em qualquer caso, já que a palavra aborto pode tanto apontar um aborto por livre vontade da mulher, veja só, olha aqui onde está a diferença. Um aborto por livre vontade da mulher, aquele que ela quer realmente matar o bebê, literalmente matar, que é isso que acontece com o aborto, que a pessoa está matando um bebê já no seu ventre. Quando acontece por livre vontade da mulher, por qualquer motivo que ela ache correto, quanto a um aborto espontâneo e natural pela rejeição do corpo da mulher. Este é o que Salomão está trabalhando aqui, falando, né, que um aborto nesse caso seria melhor, quer dizer, um problema de saúde e tal, e ali o corpo não aceitasse, o próprio corpo expelisse aquele feto, aquela criança, né, por conta própria, não a mulher. Ouça isso no nome de Jesus, é isso aqui que ele está querendo trazer. É bem mais provável que o aborto aqui que Salomão tenha em mente, né, em sua citação aqui, seja aquele natural, onde o corpo da mulher expele o feto por causas naturais, já que não era algo aceitável que as mulheres saíssem por aí fazendo aborto, né, não naturais, nem naquela época, nem na nossa época, certo? Então muitas pessoas estão se confundindo aí com essa fala de Salomão, que um aborto seria melhor. Não é aquele, entendo, volto a repetir, não é aquele que a mulher faz por livre e espontânea vontade, né, com desejo de matar mesmo, homicida, de matar a criança, não. Mas é aquele tipo, a pessoa teve um problema, teve uma complicação lá e abortou sem querer, ok? E terceiro, em nenhuma parte do contexto Salomão está tratando do tema aborto, ou seja, o foco neste texto bíblico não é aprovar ou desaprovar o aborto, já que é um tema em questão, conforme foi exposto aí no ponto, é outro totalmente diferente, ok? Então foi aqui, nós estamos aqui no ponto 1, é totalmente diferente um do outro. Aquele que a mulher quer fazer por livre espontânea vontade e aquele que ocorre um problema, né, sem querer e acaba abortando a criança. Então a palavra aborto é usada como parte da hipérbole, que fortalece a ideia de que até alguém que não conseguiu sequer nascer e viver é mais feliz do que alguém que não consegue se satisfazer com as bênçãos que Deus lhe dá em vida. Vocês entenderam aqui? Então, é isso que o Salomão está falando, que aqueles que, né, a mãe teve um problema e acabou abortando a criança, tal, uma pessoa dessa que foi abortada é mais feliz do que as pessoas que têm todas as bênçãos e não conseguem usufruir das bênçãos de Deus na sua vida.
Ok? Quarto ponto. Assim fica claríssimo que Eclesiastes 6, versículo 3, de forma alguma, dá respaldo aos defensores do aborto. Dizer que esse texto apoia o aborto é uma falha de interpretação grosseira e até moldada, usada por muitos e que busca perverter o sentido da palavra de Deus e apoiar o pensamento da criatura ao invés do pensamento do Criador, expresso aqui nas páginas sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos tomar muito cuidado, estudar o texto, o contexto, para que você chegue, porque é muito perigoso, irmãos, quando nós não buscamos conhecimento, não buscamos nos aprofundar no assunto, e você vai fazer algo que está contra Deus, e ai daquele que se levantar contra o Criador. Ouça isso no nome de Jesus. Você pensa que é só felicidade só aqui enquanto você está pervertendo as leis de Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus, e depois não vai ter um encontro com Deus. Olha só, diante do Senhor, todo joelho há de se dobrar e toda boca tem que confessar. Ouça isso no nome de Jesus. Tomamos muito cuidado quanto a isto. Louvado seja o nome do Senhor. Então está claríssimo que Eclesiastes 6, versículo 3, não dá respaldo para o aborto, para que a mulher venha de livre e espontânea vontade de fazer aborto. Não, de maneira nenhuma. Certo? Salomão está falando daquele aborto que houve um problema, aconteceu um problema de saúde e sem querer a criança foi impedida de nascer. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Espero ter aí esclarecido a dúvida aí dessa pessoa que fez essa pergunta. Que Deus abençoe, amados. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Continue perguntando, continue fazendo suas perguntas e nós estaremos aí procurando entender, procurando esclarecer para você o texto no qual você ficou em dúvida. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.